Bem, o que o livro fala é sobre uma visão da nova empresa no século XXI. Quer dizer, o que eu procuro é colocar assim, quais são os contornos básicos de uma empresa moderna realmente, mas moderna, não moderna como foi no final do século XX, mas moderna do século XXI daqui para frente. O que aconteceu? O primeiro livro sobre administração realmente que surgiu, todos sabemos, foi em 1911, quer dizer, completou 100 anos no ano passado, o livro do Frederick Taylor, Os Princípios da Administração Moderna. Esse livro foi seminal, ou seja, ele fez com que surgisse toda uma teoria, um conceito, um campo do conhecimento que se chamou de administração. Então, entre 1911 até a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, durante 30 anos, quase 40 anos, foi esse livro que criou todo um movimento e veio aí Taylor, Fayol, Mary Parker Follett, o Max Weber, Elton Mayo, todos esses grandes autores e gurus da administração que tentaram formular um conceito de como deveria funcionar uma empresa, o que prevaleceu até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Peter Drucker escreveu um livro que foi outro livro seminal, chamado The Concept of the Corporation, ou seja, o conceito da corporação. Foi o livro que mostrou assim como seria a administração moderna e como é que uma empresa deveria se organizar e se apresentar, se posicionar como uma empresa moderna. E esse livro fundou o movimento da administração moderna, do management. Então o Peter Drucker é o pai do management moderno e foi esse livro. A partir daí todos vieram, os grandes autores, né, como o Anzoff, como hoje o Jim Collins, como o Michael Porter. Todos esses autores são, eu diria assim, filhotes do pensamento do Peter Drucker. Acontece que esse conceito prevaleceu de 1946, depois da Segunda Guerra, até o final do século XX, até 1990, vamos dizer, até o ano de 2000. As empresas se estruturaram assim. Então a General Motors, a DuPont, a Procter & Gamble, todas as grandes empresas do mundo, e as empresas brasileiras acabaram copiando esse modelo, as europeias também, se estruturaram em função do conceito do Peter Drucker, do conceito que ele tinha sobre como deveria ser uma empresa. Acontece que as circunstâncias mudaram completamente. Nós mudamos aqui, entramos no século XXI, com uma realidade bem diferente dessas duas grandes obras que eu mencionei no passado. E hoje o que eu percebo é que as empresas estão tendo uma grande dificuldade de atender às suas necessidades. Os conceitos de administração mais tradicionais, eles não se aplicam mais no mundo contemporâneo. Mesmo os conceitos do Peter Drucker, quer dizer, nós temos que dar um passo à frente. E o que é que nós percebemos nas empresas assim? Empresas que perdem clientes, porque estão insatisfeitos. A maioria dos clientes da maioria das empresas está insatisfeitos com os produtos que compram e os serviços que compram. Pessoas infelizes nas empresas. Nós que somos aqui da BTD, da área de recursos humanos, sabemos que um grande contingente das pessoas dentro das empresas são pessoas infelizes. Elas não estão satisfeitas, não estão realizando o seu potencial, não ficam nas empresas, por isso tem essa infidelidade muito grande dentro da vida corporativa, né? O nível de problema, de absenteísmo, doença do trabalho, todo esse problema que a gente sabe que ocorre com as pessoas dentro das organizações. São empresas que estão na justiça contra seus sócios e parceiros, são empresas que os acionistas andam desconfiados porque não conseguem mitigar os riscos, não conseguem implantar uma governança adequada. São empresas que as comunidades estão protestando contra muitas dessas empresas, ou seja, a gente só vê problemas. Algumas até têm algum resultado, têm algum lucro, mas os stakeholders, as partes interessadas da empresa, que são clientes, pessoas, parceiros, acionistas, comunidades, não estão convivendo muito adequadamente com as empresas. As empresas estão tendo o que eu gosto de dizer, e uso aqui de empréstimo o conceito da professora Betânia Tonuri, as empresas estão com subdesempenho satisfatório, você dando até um certo resultado, mas é um subdesempenho, não estão usando o seu potencial máximo, estão brigando na justiça contra pessoas, contra parceiros, com pessoas infelizes e assim por diante. Então, nós temos que dar um passo à frente. Por que essas empresas estão com esses problemas? Um dos aspectos, uma das razões, é que as ferramentas, os princípios do management tradicional, da gestão tradicional, não se aplica mais. E nós precisamos reinventar esse cenário, nós precisamos dar um passo além, nós precisamos ir para o mundo pós-moderno. Né? Então o management tem que se reinventar, e foi com base em toda essa provocação que eu estou colocando aqui, que eu resolvi parar um pouco, refletir, fruto aí praticamente 40 anos de experiência profissional. Eu fui executivo durante 20 anos numa grande empresa, ajudei essa empresa a se internacionalizar. Tenho trabalhado nos últimos anos com várias empresas em vários lugares do mundo, e foi a partir dessas reflexões que eu resolvi escrever um livro chamado A Neo-Empresa, ou seja, como deve ser uma empresa do futuro, qual é a visão, que contorno nós temos dessa empresa,
para poder ver se a gente encontra um pouco mais de tranquilidade na forma de desenhar a nossa empresa no que diz respeito à gestão de pessoas, à gestão de clientes, à gestão de resultados, à gestão de parceiros, no que diz respeito a criar uma empresa mais autossustentável no futuro, de uma forma que seja muito melhor do que o que as empresas conseguiram chegar até aqui, porque o que deu certo até aqui seguramente não vai dar certo no futuro. Então eu digo que a lâmpada não é a evolução da vela, e prestem atenção nessa imagem, a lâmpada não é a evolução da vela, quer dizer, não se trata de pegar uma vela e aperfeiçoar que vai iluminar, nós temos que iluminar o caminho da futura empresa pensando de uma forma diferente. Nós temos que iluminar tendo a ousadia de arriscar a pensar o novo dentro de uma realidade. Então, o management tradicional, a administração tradicional, a gestão tradicional, os princípios de gestão que nós conhecemos, eles foram feitos para uma realidade que já não existe mais. A realidade do Taylor, a realidade do Drucker, ela não existe mais no século XXI. Então nós temos que ter a ousadia, não é ficar esperando que professores americanos, universidades americanas venham com o conceito para a gente copiar daqui a 20 anos. Nós aqui no Brasil hoje já estamos em condições de produzir novas teorias, novos conceitos, novas práticas gerenciais das empresas. Nós podemos ser exportador de management, exportador de modelos de gestão. Então nós temos que ter a ousadia de criar o novo. E é isso que esse livro se propõe, está ousando em tentar propor uma ideia inovadora sobre como deve ser o que eu estou chamando a neoempresa. Essa neoempresa que você imagina, ela certamente vai precisar de um neolíder, não é? Seguramente. A neoempresa, um dos pré-requisitos fundamentais, são líderes também que pensem de uma forma diferente. Quer dizer, também talvez o conceito mais usado, né, de administração, um dos campos assim, mais estudados, seja esse de liderança. Ele é tão antigo quanto a administração. Porém, as teorias de liderança, as práticas de liderança, que também foram usadas no século XX, elas já não servem mais. As empresas estão formando líderes também para uma realidade que já não existe mais. Aliás, não estão formando líderes. As empresas estão preocupadas em formar mais gerentes eficientes do que líderes eficazes. Então, nós temos que formar líderes para uma nova realidade. Nós temos que formar líderes para o futuro e não para o passado. E, infelizmente, a gente faz programas de liderança, às vezes, olhando o mundo pelo espelho retrovisor, olhando para o que deu certo no passado. Nós temos que formar líder para 2015, 2020. Nós temos que entender como será a realidade de 2015, 2020, para começar a formar os nossos líderes hoje para essa realidade futura e não para o que funcionou lá em 1995 ou no ano 2000. Então, essa nova forma de pensar sobre liderança exige um novo perfil do líder. Isso é que eu estou chamando, e você foi muito feliz em colocar isso. A neoempresa requer o neolíder. Então, o que é esse neolíder? Esse neolíder, ele não acredita em certas coisas que nós acreditávamos no passado. Por exemplo, certos mitos que a gente tem que se libertar e se livrar para poder pensar no neolíder. Um dos mitos é que liderança é sinônimo de carisma. Isso é um mito, um erro que a gente tem que se livrar rapidamente. O outro é de que o líder já nasce pronto, outra bobagem muito grande. O outro é de que existe um estilo ideal de liderança. A outra é que liderança é sinônimo de cargo. A outra é de que o líder forma seguidores. Quanto maior o número de seguidores, mais competente é o líder. Isso não é liderança, isso é popularidade, isso é celebridade. Não é ser líder, né? O líder precisa de conteúdo, o líder tem que ser diferente. Então nós temos que nos libertar de certos mitos da era industrial ainda, da era, dizer assim, moderna, para ir para uma era pós-moderna, que é essa do século XXI. E pensar numa nova realidade. Então, tem algumas forças que eu acredito que esse neolíder terá que ter para ter sucesso. Eu já começo a ver isso, eu estou muito feliz, em vários líderes, inclusive aqui no Brasil. Né? Esse líder tem que ser capaz de formular com a sua equipe uma causa, uma bandeira, uma coisa que dê significado ao trabalho e à vida das pessoas. Quer dizer, o neolíder, ele é um criador de significado para a vida dos seus liderados, junto com os seus liderados. Ele formula uma causa com C maiúsculo, uma causa que enobrece o trabalho, que faz com que a pessoa sinta orgulho de fazer, de pertencer a alguma coisa. E a pessoa, quando sente orgulho, dá o melhor de si. Então essa é uma característica do neolíder, buscar significado para a vida das pessoas e dar significado. Segunda característica é um líder que forma outros líderes, não apenas seguidores. Isso também é uma coisa contundente, muito diferente do que era no passado, que o líder apenas se preocupava em formar seguidores. O neolíder tem que formar novos líderes, não apenas seguidores, para dar perpetuidade. Eu sempre digo que uma empresa do futuro, essa neoempresa, ela tem que montar uma fábrica de líderes. Ela precisa de neolíderes que formem outros líderes. Essa é outra coisa bastante importante. Terceira,
Esse neolíder ele tem que surpreender pelos resultados, ele tem que fazer mais do que eu combinava. Não é aquela coisa, eu bati a minha meta. Bater meta é coisa de gerente, não é coisa de líder. Então o neolíder, ele não se preocupa apenas em bater meta, ele procura em fazer mais do que eu combinava. Ele procura surpreender pelos resultados. E não é só resultado econômico, não é só o número, não é só retorno, não é só faturamento, não é só despesas, é o resultado também qualitativo. De imagem, de reputação, de confiança, de clima, de felicidade dentro das empresas, de satisfação dos clientes. Esse é o papel do neolíder também. Esse neolíder inspira pelos valores, não apenas pelo carisma ou pela hierarquia. Inspira pelos valores. Não aqueles valores que ficam escritos na parede da empresa, mas atitudes. Ele lidera pelo exemplo, ele inspira as pessoas pelo exemplo, pelas atitudes, pelos valores. E isso também é uma coisa bastante significativa dos nossos líderes atuais, que buscam apenas inspirar pela hierarquia, ou pelo carisma, ou pela simpatia, ou pela premiação, e de uma certa forma até pela manipulação que procura fazer dos seus subordinados, coisa que acaba virando apenas uma liderança de curto prazo. Ela só é sustentável no curtíssimo prazo. Nós estamos falando aqui do neolíder que vai ajudar a construir a neoempresa do futuro para criar empresas realmente muito mais autossustentáveis e longevas do que o que elas são hoje. Você colocou uma questão importante. Então esse neolíder, ele não apenas tem uma boa formação técnica, ele vai ter que ter uma formação muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Esse neolíder vai ter que ser multicompetente. Não é só a competência técnica ou a competência interpessoal. Ele tem que ter uma competência como cidadão. Ele tem que ter uma competência muito mais ampla. Tem que ter uma competência de ser um bom empresário de resultados. Tem que ter uma competência numa boa gestão de clientes, mesmo clientes internos, de gestão de parceiros, gestão de pessoas também, não é só gestão de pessoas, ou só ter a competência técnica. Tem que ser um bom líder de si mesmo, tem que ser ter uma capacidade muito grande de autogestão, porque eu sempre acredito e enfatizo isso muito. A melhor forma de aprender, de poder liderar os outros é aprendendo a liderar a si mesmo. Então, os bons líderes que eu conheço, os neolíderes, são bons líderes de si mesmo. Vamos acabar com essa história de que liderança é liderar os outros. Não é só liderar os outros. O neolíder começa liderando bem a si próprio, ou seja, busca as diferentes dimensões da vida, busca um certo equilíbrio entre a dimensão profissional, a dimensão familiar, a dimensão comunitária, a dimensão espiritual, a dimensão social de ter amigos, a dimensão da sua saúde e qualidade de vida. Esse aqui é o neolíder, ele é um líder assim, integrado, é um líder harmônico, busca um equilíbrio entre as diferentes dimensões da sua vida e um equilíbrio entre as suas diferentes competências. Não é só competência técnica, é também a competência interpessoal, a competência como cidadão, a competência negocial, ou seja, uma série de competências que são necessárias para que esse neolíder realmente seja um líder pleno, um líder mais compatível com o tipo de mundo em transição, em reconfiguração que nós estamos vivendo. Você é autor de vários livros e tem alguns sobre geração Y. Você acha que esse líder está nessa geração ou independe? Não, eu conheço alguns líderes que têm 80 anos de idade que são neolíderes. O neolíder não é líder jovem, não. É um novo tipo de líder. Então, por exemplo, Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, para mim o Osiris é um neolíder. A Luísa Helena, do Magazine Luiza, ela é uma neolíder. A Luísa Helena é uma senhora, deve ter uns 50 e poucos anos de idade. É uma neolíder, é uma líder extraordinária. Várias outras pessoas, o Ivan Zurita na Nestlé, várias pessoas que eu conheço que são neolíderes, são pessoas que têm uma capacidade de liderança diferenciada, não é? Então não é uma questão de idade. Agora, acho que sim, a neoempresa ela vai ser construída não apenas por essa geração atual que está aí hoje. Eu acredito muito que essa turma da geração Y entrando na empresa com valores diferentes, com pensamentos diferentes, desejos diferentes sobre como uma organização deve funcionar e ter um modelo de governança que seja mais harmônico com eles, essa geração Y vai acabar forçando a um novo desenho, um novo design, vamos dizer assim, das organizações do futuro. Uma nova forma de governança, uma nova forma de posicionamento estratégico dessas empresas, muito mais conectadas com os clientes, com parceiros, com comunidade, muito mais conectadas com o mundo externo, não apenas feitas de dentro para fora. Essa neoempresa ela vai ser feita de dentro para fora e de fora para dentro. Ela tem essa duplicidade, né, de concepção. Eu acho que isso os jovens líderes da geração Y que estão chegando hoje nas organizações já estão começando a tatear esse contorno do que seja essa neoempresa. E para concluir, como você vê o papel do RH na formação desse neolíder? O RH tem fundamental. Primeiro nós temos que falar no neo-RH também.
Né? Se nós temos uma neo-empresa e um neo-líder, nós não podemos ter RHs pensando da forma tradicional. Esse RH tem que se reinventar. Ele tem que ser um RH diferente, tem que ser um RH mais empreendedor. Ele tem que ser um RH que entenda que a principal responsabilidade do RH é formar o capital liderança dentro das empresas. Ou seja, formar uma nova geração de líderes dentro das empresas e fazer um upgrade na geração de líderes atuais. É cuidar dos valores, do sistema, da cultura da empresa, é fazer com que haja um nível de harmonia muito maior e que as pessoas da empresa se dediquem mais aos clientes, sejam mais voltados para fora, aos clientes, à comunidade, a parceiro, e não só dentro da burocracia do seu trabalho interno. Então cabe ao RH realmente se repaginar também, se reinventar, pensar de uma forma diferente, ser mais empreendedor, acabar com essa história de que o RH é suporte, é apoio. O RH não é só suporte e apoio. RH é core, é núcleo. Essa é uma expressão que o meu querido amigo Cabreira tem usado bastante. É o Luiz Carlos Cabreira, que é um dos grandes headhunters e conhecedores de gestão de pessoas aqui no Brasil. Ele sempre fala, fruto de um evento que ele fez com um fórum de líderes, um fórum de presidentes, e que ele ouviu dos presidentes essa expressão. O RH pensa que é suporte. O RH não é apenas suporte, ou seja, apoio. O RH tem que entender que é core, ou seja, porque é o RH quem tem que ajudar os líderes a cuidar do patrimônio humano. E eu pergunto, existe alguma coisa mais importante dentro de uma empresa do que o patrimônio humano? Não existe. Então o neo-RH tem que entender essa sua responsabilidade, se requalificar, redesenhar o seu papel e a partir daí ser um formador desses neo-líderes e ser um construtor da neo-empresa. O neo-RH será um construtor da neo-empresa através da formação de neo-líderes.